Caros amigos, boa noite. É sempre um grande prazer estar aqui nesta casa espírita e mais prazer ainda é poder falar sobre uma temática que está diretamente ligada à essência do nosso Mestre Maior Jesus. A gente vai conversar um pouquinho sobre a soma, o amor, a soma de todos os sentimentos sublimes. Há algum tempo atrás, perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E foi respondido: amarás a Deus, o Senhor, de todo o teu coração e a teu próximo como a ti mesmo. É um pouquinho mais longo aqui. Mas ele mostra assim uma tríade amorosa para o período em que Jesus veio ao planeta Terra, onde passava pelo caos, guerras, sofrimentos. Jesus veio para trazer a luz. E quando ele fala essa divina palavra, amor, os povos estremeceram. E aí, os mártires desceram ao circo, ébrios de esperança. Isso aí, na realidade, é um chamamento de Jesus para que nós começássemos a nos desvincularmos dos nossos instintos primários, iniciássemos a caminhada para o sentimento. Então, falar sobre um tema que foi trazido por um espírito puro e que nós não temos a capacidade de mensurar, de dimensionar como é um espírito puro, em decorrência do nosso estado ainda um pouco atrasado, moralmente falando, espiritualmente. Então, é uma orientação, é uma reflexão para que nós tragamos para nossas vidas. Quando ele disse que deveríamos amar o próximo como a nós mesmos, as religiões cristãs passaram a divulgar o amor como condição essencial para que se alcançasse a iluminação interior, a elevação espiritual. Vejam como é interessante. Apesar das religiões colocarem como condição essencial, fundamental, o amor, a gente percebe que pouca coisa mudou. Por quê? Os seres humanos, nós, ainda não entendemos ou sentimos a essência desse sentimento sublime. E é fácil de constatar, porque as pessoas falam sobre o amor, discute-se sobre o amor, mas pouquíssimas vezes nós trouxemos o sentimento do amor para o cotidiano da vida, para a convivência uns com os outros. Fala-se, discute-se, coloca-se como condição essencial, mas poucas vezes tiramos o amor das esferas filosóficas para a convivência humana. Então vejam, Jesus coloca o amor como condição para a felicidade futura. Ele pede para que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E principalmente amemos a Deus. Agora eu perguntaria para vocês, como é que a gente ama a Deus? Vocês já pararam para refletir? A gente ouve constantemente as pessoas dizendo, amar a Deus. Como nós conseguiremos amar a Deus? Já pararam para pensar? Como é que a gente consegue amar a Deus? Já que a gente não vai conseguir ver Deus olhando no seu rosto, isso é impossível. A gente vai aprender a amar a Deus através das suas criações. Amar a nós mesmos, que somos criação de Deus. Amar o nosso planeta. Os rios, os mares, os oceanos, as florestas, os animais, as riquezas minerais. Amar este planeta. Amar a Deus porque vemos todo um sistema solar e um universo criado por Ele e que a muitos não cabe a nenhum de nós ainda conhecermos. Assim nós estaremos amando a Deus.
E amar o próximo? Falamos muito também. Nós temos que amar o nosso próximo, mas como amar o próximo? São reflexões para a gente fazer. Como é que eu posso amar o meu próximo? Existe uma fala que é colocada como uma regra de ouro para a vida de todos nós. Diz assim: não fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Não desejar mal para o meu próximo quando eu quero o melhor para mim. Então, quando eu já passo a ficar sendo envolvido por esse sentimento, a gente já não vai mais desejar para o nosso próximo o mal. Se eu quero o melhor para mim, por que eu desejo o pior para o meu próximo? Então Jesus, ele deixou toda uma orientação, não somente teórica, mas ele vivenciou a tudo, mostrando esse amor para com o próximo, sempre deixando uma reflexão, sempre amparando, sempre orientando, porque ele via pessoas, pela sua grandeza, pessoas necessitadas espiritualmente, porque nós somos ainda enfermos da alma. Precisamos nos melhorar, precisamos curar essas enfermidades, e sem o amor nós não conseguiremos. O amor é tão importante quanto o ar que respiramos, quanto os alimentos que nos nutrem. É fundamental para nossas vidas. Nós ainda não atentamos para a essência desse sentimento. É por isso que aqui a gente percebe que, apesar de ter colocado como condição importante, fundamental, as pessoas não entenderam o ensinamento de Jesus. Guerrearam em seu nome, mataram em seu nome, mas não amaram em seu nome. Então, o sentimento de amor, um dia a gente vai entender. E não mais veremos dores e sofrimentos como vemos ainda na nossa terra, no nosso planeta Terra. Pessoas que tiram a vida do seu próximo por causa de um celular, por causa de um objeto material qualquer, tornam a vida tão insignificante porque atiram com tanta facilidade, sem ao menos sentir remorso. Nós não podemos fugir de um exemplo que nós temos, que a doutrina espírita traz e confirma para todos nós, que é Jesus. Ele é o nosso guia e modelo. E quando Kardec, na questão 625, se não me foge a memória, do Livro dos Espíritos, pergunta aos benfeitores espirituais qual o mais perfeito dos espíritos que já vieram para ser guia e modelo da humanidade. E os mesmos respondem: Jesus. Não existe outro. Jesus é o propósito para a vida de todos nós. Então, as religiões até hoje, elas colocam o amor como peça, como sentimento fundamental para o nosso crescimento. Mas ainda detratam-se. Como se não entendêssemos a mensagem que Jesus nos deixou. Joana de Ângeles, ela mostra para a gente assim, que as religiões no mundo, no planeta Terra, é como se fosse um grande espelho que existia no mundo espiritual e caiu na Terra, fazendo em milhares, em milhões de pedacinhos. Cada um pegou um pedacinho. É uma religião. E cada um acha que está de posse da verdade absoluta. A doutrina espírita nos mostra que estamos aprendendo diariamente, constantemente. Allan Kardec diz que nós estamos só na pontinha do iceberg. Isso quer dizer que há tantas coisas mais que precisamos aprender para evoluirmos, para crescermos. Dentro dessa situação toda, de não entendermos o sentimento do amor, um filósofo romano, Augusto Ananeu Sêneca, ele percebeu, dentro dessa dificuldade de trazer, de tirar da ideia o sentimento do amor, e trazer para a convivência, a grande dificuldade existente, ele colocou há muito tempo atrás, que o amor não se define. O amor sente-se. Nós já sentimos o amor? Os espíritos que auxiliaram na codificação espírita, eles nos dizem que, na condição
em que nós nos encontramos com o Espírito. Onde estamos despertando para a essência da vida espiritual. A gente vai observar que, quando a razão começa a sobrepujar, a se dominar os instintos, a gente chega a uma seguinte conclusão: que toda causa de sofrimento no planeta é em decorrência da ausência da prática da lei de amor. Ausência do amor. Bom, a gente vai perceber assim que se o amor, a prática do não amor na vida da gente é a causa do sofrimento, nós deveríamos nos sentir felizes. Porque descobrimos a causa do sofrimento humano. Parece fácil, né? Mas a gente vai ver um pouquinho, antes de comentar sobre o outro assunto, que o amor, na realidade, ele passa por fases. São fases. E se nós formos ver o amor e a sua evolução, a gente percebe que lá no período primitivo, os seres humanos que lá viviam, eles só viviam para a sua própria sobrevivência. Para se alimentarem, procriarem e as necessidades fisiológicas. Era para a sua sobrevivência. É o início da vida de todos nós. Que os nossos primeiros sentimentos, que podemos denominar dessa forma, são os instintos. Mas quando ele passa um pouquinho mais, que esse salto talvez não seja nem a forma correta, mas esse período em que o espírito sai do mundo primitivo, avança um pouco no tempo, aí ele tem sensações, quando ele está assim mais instruído, mais corrompido, ele tem sensações. Essa sensação é a sua satisfação pessoal, é o prazer. Nós despertamos por prazer na sensação. É o prazer para a vida, o prazer para se alimentar, o prazer para se vestir, o prazer no sexo, na relação sexual. É a satisfação pessoal. Essa sensação até confundida com felicidade. Nós nos envolvemos, que é o grande dilema de todos nós, e podemos trazer isso para a relação conjugal. As sensações. Aí confundimos. A sensação não é um sentimento ainda verdadeiro. É algo que a gente ali alimenta como se fosse uma felicidade, mas é ilusório. Aí sofremos em decorrência de usarmos excessivamente, ou praticarmos, ou vivenciarmos as sensações. Mas, quando avançamos um pouco no tempo, nós estamos mais depurados, avançados e depurados, a gente tem sentimentos. Mas se diz assim, no Evangelho, no amar o próximo como a lei de amor, Lázaro diz assim, se chegamos ao sentimento, e o sentimento é o ponto crucial para o amor, se é o ápice, se é o ponto alto do amor, talvez exista um ponto baixo também. Porque os sentimentos, vamos começar pelos baixos. Ódio, rancor, desejo de vingança, ciúme. São sentimentos ainda. Não são os superiores. Mas se eu coloco para a minha vida a autoaceitação, a fé, a caridade, são sentimentos maiores que estão relacionados ao amor. O primeiro é, na realidade, uma exteriorização do orgulho, que é tão presente em nossas vidas. O segundo já é os primórdios do amor. Então, é um processo que todos nós vamos passar. Os instintos, eles são a evolução de todos nós dos sentimentos conseguidos. Então, começamos lá atrás. Aí nós vamos despertando a cada momento para o que é melhor, para o que nos faz feliz, para o que faz feliz o nosso próximo, para o que faz feliz a minha esposa, o esposo, os meus filhos. O amor é a essência da vida. Dizem que no Espiritismo não tem dogmas. Existe um. Todos nós estamos fadados a um dia a amar.
Sem o amor não seremos felizes. Não o amor num sentido vulgar, um amor egóico, um amor que achamos que somos donos um do outro. Não. Num amor em que aquele sentimento que nos enobrece faz com que eu me preocupe com o meu semelhante, como vimos há pouco. Querendo o que eu quero de melhor para mim, eu quero para o meu próximo, para a minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos. É o amor, gente. Vocês percebem assim que é tão complexo o amor ser sentido. Porque o que é predominante ainda em nossos corações são os sentimentos inferiores. O que é que vemos hoje com tristeza? Tantos homens espancarem mulheres, se acharem que são os maiorais. E muitos dizem que é por amar muito. Se os papéis se invertessem e eles fossem espancados e a pessoa dissesse que era por amor, por amar muito, será que eles aceitariam? Isso denota o quanto ainda os nossos corações estão carentes de amor. O amor, ele está assim numa forma ainda embrionária em todos nós. Vai caber a cada um de nós, com a nossa vontade, fazê-lo crescer. Fazê-lo crescer. Porque o amor principia em nós. Eu me amo, eu me respeito, eu respeito o meu próximo. Precisamos analisar isso, para que conjuntamente, através do amor, possamos efetuar as mudanças em nós e, consequentemente, mudar o padrão do nosso planeta Terra vibracional e na classificação. Amor. Então, voltamos. Se nós encontramos lá a razão dos nossos sofrimentos, que é a ausência da prática do amor, e é tão fácil amarmos, como já vimos. Se a fórmula é tão simples, por que continuamos sofrendo? Qual a razão? Quem já disse eu amo para alguém aqui? Todos já disseram, né? Eu amo. Eu amo. Eu lembro sempre daquela situação do casamento, né? Prometo te amar, te respeitar na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Aquela festa maravilhosa. Às vezes 2, 3, 4 meses depois, se separou porque acabou o amor. Isso demonstra que nós não sabemos ainda o que é o amor. Então, se a fórmula é tão simples, por que ainda sofremos? É que ainda não sentimos amor de fato. Ele orbita nas nossas mais elevadas aspirações, não encontrando, porém, até agora, guarida em nosso recesso mais íntimo. Vimos ainda agora que o amor são fases na vida de todos nós, são processos. A cada reencarnação, a gente tem a oportunidade de despertar para esse sentimento. Só que ele ainda não encontra espaço no nosso coração. Nós aprendemos a amar? É assim que funciona? Aprendemos? Aprendemos a amar. Sim. Jesus, quando ele pede lá atrás no mandamento maior, ele não está mandando que nós nos amemos, porque ele sabia do nosso íntimo, da nossa condição espiritual, moral, que ainda não era predominante o sentimento do amor em nossas vidas. Mas mandamento quer dizer exercitar o amor. Exercitar. A gente, no decorrer do tempo, vai aprendendo isso. Seja na dor, seja na perda de um ente querido, como a gente usa o termo usual, na desencarnação, que a gente sente a ausência da presença daquele ente querido, aí desperta em nós um sentimento que nós não vivenciarmos enquanto estávamos todos aqui encarnados. Se, poxa, eu amava fulano, e nunca disse que o amava. Os espíritos nos dizem que
A terra é o palco de nossas experiências. E aqui nós vamos aprendendo, um momento ou outro, a despertar para sermos um dia almas amorosas. Almas amorosas. Então, dentro dessa possibilidade aqui, por que é tão simples e nós ainda não praticamos e sofremos? É porque não sentimos. Sêneca nos disse isso. O amor não é para se definir, o amor é para se sentir. E eu lembro para vocês uma situação que nós estamos preocupados em escrever, fazer declarações. Eu vejo no Facebook pessoas fazerem declarações maravilhosas para o seu pai, para a sua mãe. E ele nem percebe, ele nem olha, nem tem celular, nem tem computador para ler aquela mensagem. Mas você fala pessoalmente para ela, para ele? Não. Nós queremos mostrar para as pessoas, olha, poxa, o Roberto ama muito o pai e a mãe dele. Mas na realidade, no dia a dia, eu nem vou visitar minha mãe, nem vou com ela, não dou um abraço, não dou um carinho. Apareço vez ou outra quando os dias que foram criados por nós, seres humanos, o dia da mãe, o dia do pai, vou lá, compro alguma coisa, dou, passo os minutos, vou embora e até o próximo ano. É por isso que continuamos sofrendo. Certa vez um espírito se comunicou, lá no Santo Espírito Oswaldo Malvão, ele disse assim, vocês têm uma maneira estranha de amar, porque vocês falam primeiro e vão sentir depois. O certo é eu sentir primeiro. Quando a gente fala assim que eu tenho que me amar, que o amor começa em nós temos que começar a trabalhar isso em nós. Eu preciso senti-lo, para que eu possa dizer com propriedade que eu amo alguém. Porque senão nós vamos estar nessa situação de dor e sofrimento, de decepção, todo o tempo. E Jesus é o exemplo para todos nós. Jesus é o nosso guia e modelo. É o ser mais perfeito. É o ser que vivenciou o amor sublime. E às vezes nós falamos de Deus assim, Deus ama. Não, Deus é o amor. Cabe a cada um de nós nos inspirar em Deus através de Jesus, que trouxe uma mensagem de amor. Vocês podem observar os ensinamentos de Jesus, todos eles estão relacionados a amor. Podem ler. Qualquer situação, Jesus fala sobre o amor. É o amor que vai conduzir-nos para perto de Deus. Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, qual é o caminho? Qual é a verdade? Qual é a vida? O caminho, a verdade e a vida é o amor. Quando ele é vivido na sua integralidade entre os seres. Quando eu olhar para o meu próximo e não ver mais uma pessoa estranha, mas ver um irmão de humanidade. E quando Jesus falou lá atrás também, ele sabia que nós tínhamos plenas possibilidades de nos amarmos. Nos amarmos uns aos outros. E se está nessa situação, o amor em nossas vidas, isso quer dizer o quê? Que nós não nos amamos agora? O amor, ele tem várias faces. A gente percebe aqui, o amor apresenta várias gradações com a evolução do ser, migrando no decurso das sucessivas encarnações, desde o amor próprio até a condição de amor-doação. Migrando. Volta lá aquela situação das fases do amor. Nós vamos reencarnando, migrando nas sucessivas reencarnações até chegarmos, sairmos do amor próprio, que é o amor egóico, para chegarmos ao amor-doação, o amor sublime. O amor, ele passa por várias fases. Começamos com o amor egóico, que é o amor de posse, o amor racional e o amor sublime. O amor de posse é aquele que nós pensamos somente em nós, não nos preocupamos com o nosso parceiro, a nossa parceira, com os filhos, com ninguém. Eu quero ser feliz, não importa da forma que eu trato o meu semelhante, a minha esposa, o meu esposo. No amor racional, nós já despertamos para que essa responsabilidade do bem-estar de nosso próximo. Nós tivemos várias pessoas que nos deram exemplos de amor racional. Um deles eu lembro que é Martin Luther King, que lutava pela igualdade dos seres. Ele diz assim, eu tinha um sonho de um dia todos nós
conseguirmos viver uns com os outros, nos respeitando mutuamente. E tantos outros que deram exemplo de amor racional, não pensaram somente nele, pensaram em todo um coletivo da sua ação. E o amor, quando a gente começa a refletir dessa forma, a gente percebe assim, no decorrer das nossas vidas, se a gente observar, assim, olha, meu amigo ali já pratica caridade. A Nayara aqui, ela já consegue manter uma fé racional. Um outro amigo aqui, ele já perdoa. Ele já cultiva a paz. Ele é benevolente. Aí nós vamos percebendo assim que cada um de nós tem uma virtude em andamento. O que são essas virtudes, senão a soma de todos os sentimentos de amor? Nós não temos o amor absoluto, mas cada virtude dessa, se eu consigo perdoar, é o amor fragmentado, é um amor em parcelas que cada um tem. E vejam como Deus é tão bom para todos nós. Ele nos coloca para convivermos uns com os outros. Aí Roberto, começo a observar os meus irmãos de humanidade. Se eu já consigo perdoar, mas não pratico a caridade ainda, eu começo a observar as virtudes dos outros e tento trazê-las para mim, vivenciá-las. E no futuro próximo a gente vai perceber que já está com o amor de uma forma absoluta em nossas vidas. É por isso que ainda não temos esse domínio sobre o amor, porque ele está fragmentado, parcelado em nossas vidas. Mas cabe a cada um de nós a cultivar em nós, a aprendermos a amar, cultivando em cada um de nós essas virtudes. Que a gente vai ver que ela é a soma de todos os sentimentos sublimes. Comecemos a perdoar, por sabermos que aquele é um irmão de humanidade tão necessitado quanto nós. Comecemos a praticar a caridade, porque a caridade é um sentimento, não um material mesmo, uma coisa material que eu dou para alguém, porque ela vai estar envolvida de como eu faço essa caridade. Não é o que eu dou, mas como eu dou. Não é o que eu faço, mas como eu faço. Eu gosto muito de lembrar de uma fala de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz assim: não é o quanto tu dás para alguma pessoa, é o quanto de amor tu colocas naquilo que tu está dando. São exemplos para todos nós. Amar. Não desistam do amor, porque nós já temos um fragmento dele dentro de cada um de nós. Vamos convivendo, e na convivência uns com os outros a gente vai aprendendo. Nós fomos feitos para viver, conviver uns com os outros. Ninguém vive isolado e evolui. Nós precisamos compreender a imperfeição de cada um, olhar para dentro de nós, ver o que precisa ser mudado. E assim a gente vai caminhando para perto de Jesus, que é o nosso maior modelo. E reflitamos sobre as palavras de Fénelon, na cidade de Bordeaux, em 1861, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. É a recomendação de Jesus para amarmos uns aos outros. Mas, se ainda em nossos corações há a predominância de sentimentos inferiores, em vez de amarmos, sermos indiferentes, em vez de cultivarmos a paz, cultivarmos a guerra, em vez de nutrirmos sentimentos sublimes, alimentarmos ódio, rancor, desejo de vingança, se acharmos que é tão difícil nos amarmos, não esqueçam, gente, que nós temos um Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Leva o nosso coração, este mundo, da estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e sofrimento. Evita-nos de todo mal, dai-nos o pão no caminho, que é feito na luz do carinho do pão espiritual.
Perdoa-nos, meu Senhor, nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Mas auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que estão longe do bem. E com a proteção de Jesus, retira nossa alma do erro, sobre este mundo de desterro, longe da vossa luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de todo o vosso amor. Muito amor a todos, muita paz, uma boa noite, até a próxima.